Queridos irmãos de Juazeiro, Petrolina, do Vale de São Francisco, é um prazer estar com vocês aqui para esta reflexão que faremos neste momento, neste canal. Infelizmente, nós não pudemos fazer a transmissão ao vivo. Estamos aqui, então, gravando para ver se conseguimos colocar no canal do Centro Espírita Fonte Viva esta reflexão proposta pela casa, para que a gente fale um pouco a respeito da simbologia que nos foi oferecida pelo Espírito Emmanuel, quando simbolicamente colocou Jesus como uma porta e Kardec a chave que abre aquela porta. É importante que a gente possa fazer esta conexão simbólica, esta reflexão no sentido de começar a entender melhor a doutrina espírita, as mensagens de Jesus, aquilo que ele faz parte, aquilo que ele nos ofereceu, a oportunização que nos foi dada logo depois da sua vinda aqui na Terra, já no século XIX, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, e que amanhã comemoramos mais um ano do lançamento desta importante obra para a humanidade. Então, nestes minutos que estaremos aqui, nós tentaremos fazer esta reflexão, nesta conexão importante a respeito da doutrina espírita, de Kardec e de Jesus. Jesus veio nos oferecer, enquanto aqui esteve, de uma maneira mais simplificada no entendimento, para que possamos não ocupar muito espaço de tempo aqui entre vocês, ou fazendo com que a paciência de vocês possa se esgotar rapidamente. Mas Jesus veio nos oferecer a oportunidade àquela época, nas regiões em onde esteve aqui no planeta Terra, para iniciar um entendimento mais amadurecido das leis divinas, das condições que são disciplinadas pelo entendimento da legislação divina na vida de cada um de nós. É o Cristo Consolador, que também era esclarecedor. Evidentemente que a época de Jesus, ele não poderia e não teria como aprofundar determinadas questões da vida e do mundo espiritual, devido ainda à pouca capacidade intelectual e emocional da maioria da população da época para o entendimento dessas lições tão edificantes, tão importantes no aprofundamento das questões humanas. E assim, ele, de forma muito simbólica, foi nos oferecendo esta oportunidade de direcionarmos os nossos pensamentos e ações focados sempre no princípio do bem, da amorosidade, do desenvolvimento, do respeito e do entendimento mais claro do que Deus e do que as leis divinas esperam de nós enquanto seres humanos, enquanto criaturas da providência divina, enquanto espíritos imperfeitos, vivendo ainda numa sociedade também imperfeita, onde o exercício da justiça, do amor e da caridade ainda são desafios bastante significantes no processo decisório e no processo de evolução de cada um e da coletividade. É lógico que estas mensagens e estes ensinamentos inicialmente trazidos por Jesus há mais de 20 séculos atrás já nos fizeram germinar em nossas consciências, em nossa condição de espíritos imortais, o processo
de busca pelo entendimento mais amplo dessas questões. O que, claro, foi muito importante e lançou este desafio muito gigantesco, mas de uma importância fundamental no processo evolutivo de cada um de nós. Este desenvolvimento emocional, intelectual, da personalidade de cada espírito neste caminhar reencarnatório veio se desenvolver no século seguinte, mais de forma bastante lenta, de forma muitas vezes conduzida pelas nossas imperfeições, pelos sentidos que obscurecem muitas vezes os nossos caminhos, as nossas trilhas em direção ao progresso, em direção a conceitos amorosos da divindade, das leis divinas, como respeito, tolerância, a fraternidade, entre outros aspectos importantes da evolução espiritual, até chegarmos ao século XIX, com o lançamento do Livro dos Espíritos, onde ali se iniciou o molde essencial da construção dessa chave. Chave essa que simbolicamente o Espírito Emmanuel coloca como nome de Kardec. Kardec a chave, Jesus a porta. A abertura da porta nos transporta para questões mais profundas do processo evolutivo de cada um de nós. É o caminho que devemos traçar permanentemente em direção a Ele, em direção ao reino de Deus, em direção às muitas moradas, em direção ao progresso, à evolução, a todo aquele conjunto de princípios que norteiam o caminho imortal do espírito humano. Essa é a proposta maior. É nós nos fortalecermos no entendimento e na compreensão dessas lições, para que assim possamos desenvolver de forma mais facilitada ou possível as ações em torno do bem, as nossas ações em direção a aspectos construtivos da nossa existência, para que assim princípios importantes sejam moldados no nosso caráter, na nossa condição moral, na nossa condição ética, e assim desenvolvendo construções transformadoras importantes nas nossas existências. Como também podemos utilizar como motivador de reflexões importantes na nossa condição humana ainda transitória, nesse caminhar à busca da perfeição, da evolução, da felicidade, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que veio logo depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E lá nós vamos encontrar as leis morais, onde os Espíritos trazem novamente, resgatam, revivem, renascem os ensinamentos de Jesus que durante séculos estiveram perdidos, distraídos na ignorância e nos interesses materiais, nos interesses que alguns poderiam denominar de mundanos, do dia a dia, da sobrevivência humana nas reencarnações físicas aqui no planeta Terra, que durante muitos séculos foram distorcidas, foram colocadas em patamares e segmentos inadequados ou contraditórios aos ensinamentos que Jesus nos trouxe na Terra e que são resgatados pela doutrina espírita a partir do século XIX, quando o Consolador prometido ressurge de uma maneira grandiosa, de uma maneira transparente, de uma maneira única, inédita na história milenar
da civilização humana na Terra. A doutrina espírita vem no século XIX nos promover o esclarecimento mais amplo e transparente do que somos, quem somos, para onde vamos, o que nós queremos, o que nós precisamos e o que o mundo e as leis divinas nas dimensões variadas do amor espiritual esperam de cada um de nós. É preciso que haja esta conexão que se dá através de muitas vias do pensamento e das emoções, no sentido de nós estabelecermos em nossos pensamentos a fé raciocinada, a compreensão mais exata e ampla do sentido da vida, do sentido das necessidades, pelo esforço e pela perseverança de cada um de nós na busca dessa construção permanente das nossas necessárias oportunizações da existência, em especial aquela que nós estamos atualmente vivenciando. Meus queridos irmãos e irmãs, a reflexão sobre esta sintonia estabelecida entre Jesus e Kardec, ela vai mais além do que o simbolismo nos oferecido pelo Espírito Emmanuel, que de forma didática tenta nos ensinar que sem uma ou sem a outra não conseguiremos adentrar de maneira mais elevada, mais ampla, mais firme, mais positiva nessa trajetória em torno do mundo espiritual mais elevado, especialmente em situações como a que nós estamos vivenciando há alguns tempo, né? Segundo alguns espíritos, já há alguns séculos, segundo outros, nós estamos num processo que se iniciou desde a encarnação de Jesus aqui na Terra, que é uma etapa nova no processo de amadurecimento do espírito, até que ele esteja pronto juntamente com a Terra, juntamente com esta escola abençoada que nos abrigou e nos abriga no processo do exercício da existência e das experiências edificantes que todos nós devemos ter neste aprendizado permanente, imortal, que cada espírito deve buscar na sua trajetória, para que nós possamos um dia estarmos numa condição melhorada, vivenciando numa escola denominada de regeneração, onde evidentemente os espíritos já nos alertaram para isso, está lá no livro dos médiuns especialmente algo a respeito sobre isso, que não teremos na totalidade dos espíritos encarnados, da densidade demográfica encarnatória do planeta Terra, aquela época que ainda está por vir, uma totalidade de espíritos voltados ao bem e ao amor. Mas haveremos de estar disponibilizados para uma pleide muito grande de espíritos, em sua maioria, habitantes do planeta Terra, sintonizados com as lições do Cristo, sintonizados com o bem, sintonizados com o respeito, com a tolerância, com a solidariedade, com a interação para o desenvolvimento ainda maior da coletividade humana na sua trajetória na busca pela perfeição. Perfeição essa exemplificada e referendada no livro dos médiuns muito claramente por Jesus, pelo Cristo, o único Espírito encarnado ou desencarnado que temos conhecimento, que está nas proximidades ou vivencia a experiência mais próxima dos seres humanos aqui na Terra e que já está há muito tempo, segundo o nosso companheiro Haroldo Dutra, em condição de perfeição, inclusive muito antes
do início do surgimento físico e espiritual do planeta chamado Terra. Jesus já se encontrava na condição de espíritos imperfeitos e é uma trilha muito longa, desafiante, que nós também precisamos tomar. Precisamos manter a marcha, o caminho sempre permanente em direção à evolução e o progresso aqui na Terra, em todas as moradas ou oportunidades divinas que a sábia providência nos proporcione, no sentido de buscar este desenvolvimento tão importante para cada um de nós. E para nós continuarmos nessa jornada da melhor maneira que pudermos, de uma forma que nos coloque numa condição melhor lá na frente, nós precisamos dos ensinamentos indispensáveis da doutrina espírita, adentrando as nossas experiências do inconsciente e do consciente, para que assim estabeleçamos esta sintonia com Jesus. Essa sintonia com o mundo espiritual em suas diversas dimensões de amor, nas suas dimensões de esclarecimento, de aprendizados espalhadas pelas moradas e pelo universo como todo, que é a casa do Pai. Em qualquer lugar que estejamos, precisamos promover as nossas virtudes, acelerando o nosso processo de entendimento, para assim despertarmos de uma forma mais gradual, porém permanente, no campo do espírito imortal, sintonizados com o bem e com a paz. Isso no aspecto do desenvolvimento espiritual. E no que diz respeito à nossa conexão com Jesus e Kardec, dentro das realizações que são comuns a todos, de uma maneira ou outra, desta ou daquela forma, no nosso processo diário de crescimento e aprendizado na sociedade terrena, na vida material, são com circunstâncias que precisamos desenvolver a cada dia nos desafios que são apresentados. Dos desafios que fazem parte da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos e que buscam esta ligação maior com Jesus através de Kardec, através dos espíritos codificadores, que foram muitos. Entre eles destacando-se o Espírito de Verdade, que nos parece se identificar plenamente com o mestre Galileu, com o nosso Rabi, com aquele que é considerado pelos espíritos superiores como espírito guia, modelo da humanidade e ser perfeito nos padrões de perfeição que a Terra ainda nos oferece para conhecer. E estes espíritos, que são diversos, que ajudaram na construção da doutrina espírita, que recordamos, comemora amanhã mais um aniversário de seu nascimento ou renascimento dentro da civilização humana terrena, como Erastos, como Agostinho e como vários outros que escreveram páginas de grande importância e entendimento nessa sintonia com Jesus, nas obras básicas, em especial da doutrina espírita, que foram complementadas, estão sendo complementadas até hoje por espíritos diversos, através das lavras mediúnicas de médiuns queridos, como foi Chico Xavier, como é o nosso querido Divaldo Pereira Franco, José Medrado e tantos outros amigos queridos e irmãs queridas do movimento espírita brasileiro e mundial, que são intermediários
de informações importantes do mundo espiritual que nos trazem esclarecimentos, consolos e complementos importantes à doutrina espírita. No entanto, buscar, ler e estudar muito mais a doutrina espírita na sua base, o Livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, formando o quinteto, o Pentateuco espírita, complementado com obras póstumas, o que é o Espiritismo, fazem com que nós tenhamos alicerçados de uma forma mais sólida a nossa casa interior, as nossas defesas contra os pensamentos e a atuação de espíritos negativos que, por motivos diversos, referentes ou relacionados às nossas existências, buscam de alguma maneira atrapalhar o nosso processo evolutivo e, consequentemente, o dos mesmos. Mas esta fundamentação sólida, baseada na doutrina espírita, nos dá os elementos importantes para separar o joio do trigo das informações que advêm do mundo espiritual ou de médiuns muitas vezes imprudentes ou que se deixam levar pela vaidade ou pelo ego e não buscam a luz da ótica espírita explorar adequadamente o conteúdo das mensagens que chega, espalhando muitas vezes inverdades e situações que não são reais ou que se dizem respeito somente àqueles espíritos mais inferiores e que não desejam que nós avancemos, por isso provocam as nossas condições defeituosas, as nossas invirtudes, as questões que ainda fazem parte da nossa natureza enquanto seres humanos, já que somos imperfeitos e assim nós caminhamos muitas vezes a nossa estrada de uma maneira mais torta ou mais reta no sentido do progresso. Nós devemos ter atenção para as informações que chegam do mundo espiritual, usando como base sempre a fundamentação espírita com Kardec. É lá que nós vamos encontrar a estrutura e o suporte adequado para entender na lógica e na fé raciocinada o sentimento e as informações do mundo espiritual e da nossa existência aqui neste planeta chamado Terra. Vamos despertar para este discernimento. Tudo que não for lógico, que não tenha sentido, descartemos, porque não vem dos bons espíritos, nem de espíritos superiores. Muitas vezes vem de espíritos semelhantes ou similares a nós, que colocam os seus desejos de acordo com os nossos e estabelecem sintonias de pensamento que dizem muito mais respeito às nossas expectativas e às nossas necessidades do que propriamente a realidade ou a verdade do mundo espiritual. Então, meus queridos e queridas irmãos, muita atenção na hora que recebamos em mensagens de diversos conteúdos, muitas vezes duvidosos, que não repousam na lógica e na fé raciocinada, e não façamos a alimentação impensada muitas vezes dessas informações, especialmente em tempos de hoje, que vivemos uma pandemia virótica, onde nós estamos muitas vezes, ou na maioria das situações, em isolamento ou distanciamento social. Por isso estamos fazendo este bate-papo virtual, né? Gostaríamos de estar fisicamente com cada um de vocês, abraçando, recebendo as boas energias do Vale do São Francisco, mas temos a oportunidade pela tecnologia de estarmos conversando e refletindo sobre a importância de Jesus e de Kardec na nossa
trajetória espiritual em busca da felicidade e do progresso. Então, nesses momentos de distanciamento social, onde nós somos bombardeados muitas vezes com informações as mais diversas, precisamos usar o bom senso, o olhar crítico e usarmos a metodologia de Kardec, da lógica e do sentido para buscarmos separar o joio do trigo e não nos deixarmos envolvermos por pensamentos negativos, equivocados, que nos colocam muitas vezes nas esteiras do medo, nas esteiras do desespero, muitas vezes sem grande necessidade. O que está acontecendo hoje já aconteceu em outras épocas da humanidade e, como dizia nosso querido mineiro Chico Xavier, tudo passa e vai passar. Essa pandemia, essa situação passará também. E se nós sairmos melhores como seres humanos, mais respeitosos, mais solidários diante desse processo de experimentação aqui na nossa jornada reencarnatória, ótimo, nós teremos agregado tesouros, virtudes ainda para a nossa condição humana. É por isso que nós, enquanto espíritas, precisamos atentar para estas nossas responsabilidades diante dessas informações, diante de tudo que vem acontecendo nos nossos lares, na sociedade de um modo geral, na alimentação saudável do espírito de solidariedade e de fraternidade. Porque nós, se não temos nenhum sintomas do Covid-19, o coronavírus, como é conhecido popularmente, procuremos não sermos agentes de contaminação com aqueles que têm a saúde muitas vezes mais fragilizada do que nós e que pode estar sendo afetado muitas vezes por um gesto de ignorância ou por ausência de respeito, de solidariedade ou de fraternidade de muitas pessoas que estão aí espalhadas nas ruas, avenidas de nossas cidades, muitas vezes pela descrença ou pela ignorância, não compreendendo a importância de estarmos neste momento unidos em torno de um propósito só, de sermos solidários, de sermos amorosos, de seguirmos as lições que Jesus nos ofereceu sobre o auspício das opiniões e informações ditadas pelos organismos de saúde pública e pelas autoridades sanitárias no Brasil e no mundo, que nos deixam a oportunidade de entender o nosso papel nessa jornada e nas jornadas que ainda virão de vir, nessas mudanças transformadoras que fazem parte da nossa individualidade enquanto espíritos imortais e também da coletividade de um modo geral. Então, meus queridos e queridos irmãos, nós, neste momento de reflexão proposta pelo nosso centro amado, Fonte Viva, nós estamos aqui tentando mostrar para vocês ou promover esta reflexão para que entendamos que Jesus, Kardec se entrelaçam dentro do consolo e do esclarecimento necessário para que cada um de nós entendamos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos e as oportunidades que vão surgindo nos nossos processos decisórios dentro das nossas reencarnações, que se aglutinam nas nossas aflições. Por isso, a importância do consolo dentro das nossas reflexões enquanto espíritas, conosco, claro, e com o outro sempre, relembrando a passagem muito esclarecedora, direta e amável do Espírito de Verdade, quando lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, ele nos exorta: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Eis o meu mandamento, eis a minha orientação para vocês. Amai-vos e instruí-vos. Esta ponte liga aos desígnios divinos.
É necessário estabelecer sentimentos de amorosidade, não dispensando de momento algum a instrução. A instrução que nos possibilita a elevação moral, ética, intelectual e espiritual também. Amai-vos primeiro na fraternização, na solidariedade, no respeito ao próximo, no respeito a si mesmo, na livre iniciativa do exercício da caridade na casa espírita, nas ruas, no seu trabalho, nos lares. O pouco de bem e amor que vamos espalhando, germinando aqui e acolá, vai nos proporcionando essa estrada menos rochosa, menos dura, que se alia ao nosso esclarecimento maior através da doutrina espírita, indispensável para entendermos as máximas de Jesus, aquilo que é importante para a nossa jornada, os princípios e as prioridades que devem sobreexistir diante das dificuldades, diante dos desafios que fazem parte da nossa vida. Pensemos nisso. Façamos esta ponte entre Jesus e Kardec permanentemente dentro dos nossos desafios existenciais, enquanto espíritas que somos. Façamos este esforço que persevera diante da realidade do mundo, que não é um mundo claro, justo, nem amoroso e nem caridoso, porque a formação natural do caráter e do comportamento dos espíritos humanos, encarnados e desencarnados aqui na Terra, ainda se relacionam com sentimentos mesquinhos, egoístas, materialistas, em especial ainda nos tempos de hoje, onde nós observamos que muitas vezes, ou quase sempre, o egoísmo e o experimento em torno do materialismo de existir ainda está muito presente dentro da realização e vivência da sociedade de um modo geral. Não foi à toa, meus queridos e minhas queridas irmãs, que no Livro dos Espíritos, os codificadores trouxeram para nós separadamente a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de destruição e uniram num tripé amoroso a lei de justiça, amor e caridade, demonstrando claramente, assim, desta forma, que sem justiça não há amor, não há caridade, não há caridade sem amor e sem ser justo, não há amor no centro disso, sem o estabelecimento no homem, no espírito humano da justiça e da caridade. Se conectam, se juntam, se unem no propósito do serviço em torno do bem. Este é o desafio maior. Esta é a reflexão. Esta é a proposta no momento que nós já adentramos a conclusão deste nosso bate-papo virtual, no sentido de que nós procuremos compreender e enxergar Jesus em toda a sua vivência, em todas as suas mensagens direcionadas ao espírito imortal que sobrevive à morte, que sobrevive às circunstâncias mais difíceis, que sobrevive a todos os desafios colocados para o seu processo de reencarnação ou de reencarnações em direção ao progresso, aliado ao esclarecimento trazido pelos bons espíritos, pelos codificadores das dimensões espirituais em todas as circunstâncias. É baseado nisso, é fundamentado nessa questão, alicerçado nesse propósito de entender Kardec
conectado com Jesus, que nós vamos com esforço, com perseverança, com atitude, com ação positiva no bem, com ação positiva na justiça, na caridade, na tolerância, no respeito para conosco, para com o outro, vivenciando na lógica da fé raciocinada as experiências, os esclarecimentos, as informações que nos chegam o tempo todo, nos direcionando pela estrada da vida para aquela porta, simbolicamente dita por Emmanuel como Jesus, e nós, formatados pela doutrina espírita, aprofundados por suas lições e conhecimentos, amados e amorosos diante das oportunidades que a vida nos oferece com os nossos irmãos e irmãs, com os desafetos, com os adversários, com os inimigos, com todos aqueles que, mesmo não querendo o bem para conosco, fazem parte do nosso processo de crescimento. Nós assim moldamos a chave que abrirá a porta, com Kardec, com Jesus, hoje e sempre. Muita paz, muito obrigado pela paciência de vocês, que Deus nos abençoe, hoje e sempre.